Aí, contato aí com o Maurício aí, ó. E aí, Marco? Tudo Como é que certo? tá? Tranquilinho aí. Vou só aqui compartilhar nos grupos aí para nós assistir. Bom, nós vamos batendo papo aí, eu vou compartilhando aqui. Bom, Beleza. primeiramente, a live do Benetton agradece o Maurício aí, né, por aceitar esse meu convite aí, né? A live, que nem diz outra, é a live que eu faço sozinho, né, que não tem ajuda de ninguém, né? Eu faço aí, faço por prazer, né, porque eu gosto, né, Maurício? Tô cursando aqui o jornalismo, tô indo para a oitava fase, última fase, graças a Deus, né? Final do ano já tô trabalhando, se Deus quiser, já vou estar trabalhando na realidade no meio do ano, né? Se Deus quiser ir cobrindo Glorinha aí, futebol amador aí, e até o futebol de salão, né? Também dá para cobrir aí, que tem o Glória e tem o time que de Vacaria também tá disputando, né? Queria agradecer mais uma vez você, Maurício, e dar boa noite para quem tá chegando aí. E quem é o Maurício? Boa noite, né? Eu que agradeço o convite, né? Já te conheço de bastante tempo aí. Primeira vez que fomos jogar lá, quando a igrejinha subiu aí em Vacaria, nós conversamos, né? E desde lá foi sendo formada a nossa amizade. Então eu fico muito feliz, tenho acompanhado de perto aí pelas redes sociais teu crescimento, né? Acompanho teus conteúdos também, tu tá sempre muito ativo aí nas redes sociais, que não é fácil, né? E eu também valorizo muito o teu trabalho porque tu preenche uma lacuna aí que é o futebol do interior, né? Que é muito pouco explorado, né? Então Sim. a gente fica muito feliz em ver teu conteúdo sendo produzido, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite e não tinha como ser diferente, né? Então, é, depois de te agradecer, eu te respondo a tua pergunta, né? Eu sou Maurício Burslaff, treinador do Esporte Clube Igrejinha. É o sétimo ano que eu venho fazendo trabalho no clube. Tive uma ascensão dentro do clube, mas antes disso sempre vivi o futebol, né? Jogando bola e muito cedo já me tornei treinador, né? Com 17 anos eu já estava treinando equipes de crianças, né? De futsal em Porto Alegre, sou de Porto Alegre Uhum. e muito cedo tive a experiência de fazer um estágio no Grêmio, né? Onde eu fui auxiliar da Sub-12 em Eldorado lá, então pude já acompanhar uma estrutura bastante grande e qualificada aí para me apaixonar de vez aí pela profissão, né? E depois disso tive a oportunidade de ir para o Cruzeiro, treinei a Sub-11, Sub-14, na verdade São José primeiro, onde eu treinei a Sub-11, Sub-14. Depois fui para Portugal, através da universidade, onde me formei em Educação Física. Estudei periodização tática lá com os criadores, lá, o José Guilherme, o Vitor Frade, Júlio Garganta, os professores da universidade, onde eu tive a oportunidade de acompanhar os treinamentos do Futebol Clube do Porto. Retornando lá, eu fui para a base do Cruzeiro, que agora está em Cachoeirinha, né? Onde Sim. treinei era auxiliar técnico da Sub-20, acabei assumindo como interino, depois assumi a Sub-14. E aí depois me formei e fui para a Igrejinha, né? Onde lá estou desde então, primeiro como auxiliar, né? Preparador físico, auxiliar técnico do professor Everton Luiz. E desde então fomos subimos ao profissional, jogamos a terceira, subimos para a divisão de acesso, conseguimos permanecer. Enquanto isso, fui treinador nas categorias de base, fizemos boas campanhas ali no Estadual Juvenil, em 2018, chegamos à semifinal. E então, até no ano passado, assumi a equipe profissional, onde estávamos fazendo uma boa campanha, organizado, onde deu a pandemia, né? E agora estou tendo a oportunidade de retomar esse trabalho, né, com muita energia, com muita vontade, felicidade, porque realmente é uma experiência muito rica aí para mim. Cada jogo, cada treino, eu enfrento treinadores que, inclusive, tu vem entrevistando aqui, que são pessoas muito capacitadas aí, que são referências para mim aqui durante minha carreira. Então, poder estar enfrentando eles, para mim, é uma oportunidade muito grande de me desenvolver, né? Quem tá na live aí é o Thiago Lopes. Que qualidade dessa live. Dupla de pessoas da melhor qualidade. Abraços aos amigos.
No final aí vamos ter uma surpresinha aí, Maurício. No final aí eu vou soltar uma surpresinha nossa aí. É uma Legal, coisa boa, legal. é uma coisa boa, é uma coisa Não, boa. eu espero muito que seja. É uma parceria top, vamos lá. Maurício, primeiramente eu queria agradecer também pela camiseta, né? E calção que ganhei do Igrejinha, né? É Fiquei um verdade. cara mais faceiro, eu tenho até hoje, uso bastante, porque eu sou um cara apaixonado por futebol, então eu tenho, na realidade, eu tenho duas camisetas de futebol, né? Que é do Igrejinha com calção e do São Gabriel de treinamento, que foi o Márcio Reis que me deu. Isso em 2015. E eu tenho até hoje a camiseta. E é difícil, né? A gente não tem muito acesso a uniformes, estruturas são limitadas muitas vezes, então Uhum, te considera uma pessoa especial, porque realmente foi esse o caso aí. uhum. Bom, eu vou te fazer umas perguntas, né? Sobre esquema tático, tal, as coisas assim. Não vai fugir muito disso. Não vai ser uma pergunta difícil. Assim, ó, primeiramente, como está sendo o teu dia a dia com a pandemia? Sim. Na verdade, já mudou bastante, né? Teve vários momentos, né? E então, desde o início da pandemia, o primeiro momento foi muito triste, né? Porque interrompeu um trabalho onde a gente estava muito focado, né? E aí a gente foi se adaptando, né? Mas atualmente, agora, já é um trabalho de retomada. A gente acaba trabalhando muito, né? Nos bastidores, se preparando, olhando bastante jogo, buscando referências também, pensando no trabalho que vai ser desenvolvido, armando um plano, na verdade, né? Uhum. E o dia a dia tem sido assim. Por mais que ainda não estejamos no campo, a gente está em contato com bastante gente, com pessoas do futebol, buscando informações sobre jogadores, sobre o mercado, em reuniões com a direção, às vezes online, às vezes presencial, né? Então tem sido um dia a dia já de muito movimento, de muito trabalho. E como que é o dia a dia de um treinador de futebol? Claro, que tu faz pouco tempo que tu tá tu foi auxiliar, agora virou técnico. Mas entre auxiliar e técnico, como que é o dia a dia dos dois? Olha, eu sempre me considerei treinador desde o tempo que eu já trabalhava com as crianças, né? Sempre quis progredir. Então, para mim, realizar um objetivo, né? Nesse momento que eu estou vivendo na minha vida, é realizar um objetivo, né? Mas, assim, atualmente, eu acho que os treinadores, cada um tem uma realidade muito específica, né? Uns vêm de uma formação, né, como a minha, que joguei bola, jogo bola até hoje, mas não consegui chegar num nível muito alto, né? Uhum. E então ingressei numa universidade de educação física, então é uma realidade muito específica, né? Eu basicamente tento me preparar muito, né? Buscando referências, olho muitos jogos, né? Já tentei buscar bastante informações em livros e procuro ver pessoas que já realizaram alguns movimentos, né? Que treinadores mais experientes, né? Às vezes são experiências que a gente talvez nunca vá ter, mas que numa conversa a gente consegue trazer, né? Abstrair para a gente. Então, o dia a dia de um treinador é isso. Nesse momento que estamos vivendo se preparar, né? Montagem de elenco, montagem de comissão técnica, relacionamento com a direção, com a cidade, para que quando comece a batalha a gente tenha que se preocupar somente com o futebol, né? Esse seria o cenário ideal. E no dia a dia de treinamentos, né? Aí começa o tempo livre acaba, né? A gente tem que estar todo dia envolvido com demandas diárias, que é a preparação dos treinamentos, né? É, e a preparação do treinamento tem que ser levada em consideração o tempo, o clima, né? Se vai chover, se vai fazer sol, o campo disponível, os atletas que tu tá disponível, se estão machucados, se não estão, né? É uma arte, né? Não é algo simples de se fazer quando a gente tem alguns objetivos a cumprir, né? E aí é aquilo, sempre pensando no jogo do final de semana, muitas vezes como é na divisão de acesso, no jogo de quarta, no jogo de domingo, né? Então, não é nada simples, mas é muito fácil trabalhar quando se tem uma comissão técnica qualificada, né?
E aí tu divide o cargo, né? Tu divide as tarefas e é o que acontece lá no clube. Esse ano a gente tem a oportunidade de estar com uma comissão muito qualificada que a gente já trabalha há bastante tempo juntos, então isso facilita muito o trabalho, né? Maurício, você que está numa safra de novos treinadores, né? Principalmente do futebol gaúcho, né? Que tem bastante treinador novo, né? Sim, digo novo de não ter tanta experiência, né? Você no momento do jogo, você fica mais nervoso no meio, no início, no meio do fim do jogo? Sim, é uma boa pergunta. Na verdade, em relação ao nervosismo, eu acho que eu me sinto mais ansioso assim durante a preparação, assim. Na hora do jogo a gente não tem muito que fazer, porque quem está jogando ali são os jogadores, né? Então a gente tem que estar tranquilo para observar e tomar as melhores decisões na maneira que a gente pode contribuir, às vezes fazendo algumas trocas ou na preparação do jogo, vendo se aquilo que a gente prevê vai de fato acontecer, tentar observar o comportamento dos nossos jogadores e passar o feedback correto para a intervenção mais positiva possível, né? E também observar o comportamento do adversário para também daqui a pouco ter algum tipo de vantagem competitiva dentro da partida. Mas eu não me sinto nervoso durante a partida, me sinto mais nervoso, acho que na preparação, assim, sabe? Mas é uma adrenalina boa, que a gente, quando não tá vivendo, sente muita falta. Agora, nessa pandemia aí, eu senti muita falta disso, sabe? Então, eu acho que isso é algo em comum com os outros treinadores conversando. É um sentimento que é um dos motivos principais que nos levam a estar trabalhando com futebol. É uma sensação única quando a gente está no meio da competição, assim, do jogo, né? Ô Maurício, eu fiz essa pergunta porque até foi um detalhe que eu achei até engraçado. Eu não sei, eu não me lembro contra quem que foi o jogo. Em 2018, estava o China Balbino aqui no Glória. E teve um jogo que Sim, ele se envolveu em confusão com, acho que foi até o massagista. Não sim, sei eu se me não foi o lembro. Igrejinha. Eu não sei se Foi o foi o Igrejinha. Igrejinha. E teve um lance que ele se irritou e deu um chute na garrafa. Uma garrafinha de água, ele deu um chute. Só que a garrafinha de água, cara, ele mirou tão certinho que passou entre o meio da minha cabeça e da minha mulher. Só que nós Ah, éramos muito amigos, cara. Nós somos muito amigos, entendeu? Aí acabou o jogo, eu fui ali na arquibancada e disse assim: Ô, China, tu chutar, pode chutar 30 vezes, tu não vai acertar de novo. Dele, bah, capaz que acertei vocês. Eu falei, por pouco, cara, por pouco. É por isso se que eu te tivesse digo, mirado, não acertava. por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Tem muita gente que calma no jogo, não tem aquele nervosismo, mas tem muita gente que é explosivo, né? Pois é verdade. Eu me lembro dessa partida. O China é um treinador muito peculiar, né? Muito enérgico ali na beira do campo, né? Cada um é por isso que eu te digo, é muito específico de cada um, né? Mas eu acho importante o treinador ter o controle ali naquele momento para tomar as melhores decisões, né? Até às vezes a decisão de ter uma atitude mais enérgica, né? Mas pensando sempre em ter aquela vantagem Uhum. competitiva que eu te referi. Porque na verdade, o treinador não é o protagonista, né? O protagonista são os jogadores, né? Tu tá ali para conseguir fazer com que as coisas andem de uma melhor maneira, para que as coisas aconteçam de uma forma positiva e aí, no final das contas, os jogadores consigam ganhar o jogo, né? Então, claro que é um papel muito importante do treinador, mas não é o protagonista. Eu acredito que o protagonista sejam os jogadores. Até eu fiz tanta amizade com ele, cara, que o meu primeiro trabalho da faculdade foi com ele. Só que daí eu tinha que fazer uma entrevista com um treinador. Aí eu pensei comigo, com quem que eu vou fazer? O Glória já estava eliminado. Aí entrei em contato com ele e pensei, ele nem tá mais em Vacaria, ele estava em Vacaria. Daí nós fomos tomar um café, foi no carro mesmo. Eu fui pegando o celular e fizemos. Mas imagine, cara, a primeira vez, como que eu não fiquei, né, cara? O cara fica Ficou bem nervoso, nervoso, né? né? Nossa, Não, bem nervoso. e ele é um treinador já bastante experiente aí, né? Sempre bem empregado. E o Glória é um time muito grande, né? No nosso estado. Eu tenho muito respeito pelo Glória. Sempre somos bem tratados quando vamos. O presidente sempre nos recebe muito bem. O estádio é um estádio sensacional.
Eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de, inclusive ano passado, o último jogo da competição foi aí em Foi contra a Vacaria, Igrejinha. Aham. né? O time do Glória estava muito bem, foi uma grande partida, foi uma experiência muito rica. E, e eu vi uma foto esses dias do campo aí em Vacaria coberto de gelo, numa manhã fria, e achei muito legal. Para a gente já esperar o que vem pela frente aí, né? Ô Maurício, eu queria mandar um abraço pro Roberto Dantas, ele faz live também, ele mora no Rio de Janeiro aí, faz live com ex-jogadores aí, o cara é top. Eu participo É. nos domingos no debate com eles aí, o cara é top. Até mandei essa foto, Maurício, para ele. Como o Rio de Janeiro é quente, né? Eu falei para ele, imagine, cara, tu jogar um futebol, né, embaixo da geada. Bah, totalmente diferente, né? Até nisso a gente tem que tomar cuidado, né, na hora de montar o elenco, de planejar a competição, a maneira de jogar, porque normalmente a divisão de acesso é no verão, né? Agora a gente vai disputar no inverno, então às vezes tu vai trazer um jogador lá do Rio de Janeiro ou mais de Uhum. cima ainda e talvez ele não se adapte ao frio, né? Uma dificuldade que daqui a pouco em janeiro lá tu não teria, né? Isso tudo são pequenos detalhes que talvez façam diferença aí na hora de competir, né? Quem tá também na live aí, João Bilhalva. Já viu o meu lado, um médico do Brasil de Pelota jogando e ter um torcedor do meu Farroupilha. Ao meu lado. Lá as pessoas se transformam. Outro que tá na live também, meu grande amigo Fabiano Borba. O Fabiano Borba foi a primeira live que eu fiz com ele, foi com ele, cara. Queria Ah, mandar um abraço aí, agradecer imensamente ele, cara. então tu começou muito bem, porque esse é um dos grandes treinadores que temos aí no estado, um cara sensacional que eu nessa competição tive a oportunidade de conversar um pouco mais com ele. E é o que eu te falo das referências aí, para uma grande oportunidade, né? Tá podendo disputar, competir contra essas pessoas que a gente observava, né, como referência, e agora poder estar fazendo um trabalho lado a lado, né? Isso é muito legal. Mandar um abraço para ele aí. Vou combinar uma live com ele, debater a divisão de acesso aí também. Logo, logo eu É, te procuro, Fabiano Borg. Maurício, agora tu tá empregado no Igrejinha, né? Quanto jogador você precisa para montar um elenco e quanto jogador já tem contratado no elenco? sim. Na verdade, lá em Igrejinha, nosso trabalho funciona de uma maneira muito específica, né? Não toma as decisões sozinho, né? A gente tem uma comissão técnica que a gente já trabalha junto há bastante tempo, então eu Uhum. escuto muito essas pessoas, porque elas são pessoas inteligentes e preparadas que me ajudam a tomar decisões certas. E a direção, né? Que é uma direção qualificada, que tem experiência dentro do futebol, que também tenta suprir nossas necessidades, mas também são atentos em gestão e também entendem bastante de futebol, então nos auxiliam nessa preparação, né? A gente está tentando recuperar o trabalho que estava sendo feito ano passado, trazendo Uhum. alguns jogadores que estavam com a gente, né? Então, alguns jogadores da cidade também, que isso é uma identificação importante, muito específica da cultura lá da cidade. E conseguimos renovar com o nosso goleiro, que é de lá, o volante também, que é lá da região, e alguns jogadores que não são de lá, mas que já jogaram em anos anteriores com a gente, inclusive no ano passado, outros que não tinham vindo ano passado, mas que em outros anos anteriores já tinham participado do nosso grupo. Então, isso facilita a montagem do trabalho, porque eles são pessoas que nós conhecemos a gente já sabe como pensam, como se comportam, né, como jogam, né, além disso, os jogadores já se relacionaram dentro de campo, né, então eles já sabem, já tem um tempo de interação, né, que às vezes num período curto de preparação, como é o caso da divisão de acesso, curto de preparação e curto de competição mesmo, né? Uhum. Então é um tempo que a gente ganha porque os jogadores já se conhecem, de repente isso já cria um atalho, né? A gente já consegue resultados melhores em menos tempo, né? E o Igrejinha, tá para jogar a copinha ou tá descartado a copinha? Antes de tu responder, tem Sim, mais live aqui, ó. O Fabiano Borba colocou, Maurício é um grande profissional, se preparou. O Jonathan Cheboto,
Boa noite, meu amigo Maicon. Estou na escuta aqui em São Gabriel. Esse técnico Maurício tem uma grande carreira pela frente. Aí, ó. Deus lhe ouça. Deus lhe ouça. Obrigado pelos elogios, né? Eu não estou acostumado com o reconhecimento, né? Porque para mim é tudo muito novo, né? Mas eu fico muito grato porque a gente trabalha para isso mesmo, né? A gente faz o melhor todos os dias e fica muito feliz quando é reconhecido, porque normalmente não é o que acontece com os treinadores, né? A gente vê até na televisão, em grandes níveis aí, os treinadores são muito criticados, né? E então essas palavras positivas com certeza nos dão força para seguir em frente, né? Isso é muito legal. Não, voltando à pergunta ali, né? O Igrejinha está se preparando para jogar a Copinha, que é paralelo, né, Sim. com a divisão de acesso. E qual que é a ideia tua sobre a Copinha junto com a divisão de acesso? É uma boa ou não? Olha, pessoalmente, assim, eu entendo que a gente ficou tanto tempo parado aí sem competições, né? Que ao meu ver, acho que não faz tanto sentido para mim que as competições sejam amontoadas e paralelas, assim, sabe? Seria muito mais sensato que a gente pudesse estar empregado há mais tempo, né? E jogar a competição primeiro uma competição, depois que terminasse uma competição, poder ter a oportunidade de jogar outra, né? E assim ter um calendário de ano cheio, né? Tanto para mim como treinador, mas quanto para os jogadores também que ficam, ainda mais nesse período de pandemia, né? A gente já vê que muitos clubes não conseguem jogar o ano inteiro no interior, né? Mas isso é um problema muito complexo, né? Não é algo simples de se resolver. Mas às vezes a gente fica chateado porque às vezes não há interesse que esses fatos se resolvam assim, né? Mas isso é uma opinião pessoal, né? Que eu não enxergo com bons olhos esses campeonatos simultâneos. Assim, eu acho que eles poderiam ser distribuídos mais espaçadamente para que fosse criado uma competição mais atraente, onde os times tivessem mais tempo de preparação, né? Mais continuidade também, onde esses jogos seriam mais atraentes para quem está olhando também, sabe? Eu acredito muito nisso. Mas a Copinha é um campeonato muito interessante, porque dá oportunidade para um time jogar o campeonato nacional, né? E também a Copa do Brasil, que financeiramente ela é muito interessante para o clube, né? Então, assim, a gente pondera, sim, jogar a competição, né? Principalmente a direção tem esse interesse, né? Então, a gente está observando, se tentando incluir no planejamento como é que vai funcionar. Já foram confirmadas algumas datas ali que vão ser campeonatos paralelos, mas postergaram um pouquinho o início da competição. Sim. Então, tudo que nem eu te falei. Tudo é questão de planejamento, né? Que não interfira na organização do objetivo, da estruturação da equipe, né? E que não interfira no objetivo final, que é colocar o time na primeira divisão, né? Ganhar o campeonato, né? A gente sabe que é muito difícil, que existem investimentos muitas vezes superiores, assim, mas pessoalmente ali no clube eu vejo que é um clube muito organizado, que tenta sempre fazer as coisas da maneira mais correta possível, então a gente entra sempre para competir da melhor maneira possível, né? Ô Maurício, eu posso estar errado para me corrigir. A divisão de acesso começa dia 15 de agosto, vai até 12 de dezembro, né? Aí a Copinha começa dia 1º de agosto e vai até dia 15 de dezembro, né? Então, Pois é, são competições simultâneas, né? quem está aqui É, quem tá na live aqui é o Roberto Dantas, está dizendo sucesso ao Maurício como treinador e o Maicon como apresentador. Ângela Gazana, sucesso Maurício, orgulho de ver a tua caminhada, vai ir muito longe. são pessoas queridas, né? Eu fico muito feliz com a mensagem. Muito obrigado, grande abraço. Maurício, eu te pedi quantos jogadores tu precisa, né? Você me respondeu. Agora, você prefere trabalhar com jogadores mais cascudos, os veteranos, ou os mais novatos da base? Sim. Olha, depende muito do local onde tu estás, né? Se tu tá num clube onde as categorias de formação são fortes e tem bastante jogador qualificado, pô, eu vejo que é com muito bons olhos, né?
mas daqui a pouco, se tu não tem essa condição, jogadores preparados para jogar uma competição como essa, né? Daqui a pouco tu vai ter que buscar fora, né? E a divisão de acesso, tradicionalmente, ela é disputada por jogadores mais velhos, né? Jogadores mais cascudos, que nem tu citou. Também tem isso, tem que levar em consideração a competição. Mas, por outro lado, também, hoje em dia, a gente vê que os jogadores que são negociados pelos clubes ali são jogadores num perfil mais jovem também, né? Então é isso, tem que ponderar. Eu, pessoalmente, acho que eu quero treinar o melhor jogador, aquele que tem mais condição de ajudar o time a vencer, né? Só que isso não acaba aí, né? Existem alguns padrões, alguns perfis de comportamento que podem ajudar, né? Muitas vezes não adianta o cara ter aquela condição técnica muito boa, mas não ter um perfil competitivo ou também que fortaleça o grupo, né? Aumente a qualidade da equipe. Então é isso, é caso a caso, eu acho, sabe? Eu acho que eu já vi as pessoas vencendo, equipes vencendo das duas maneiras, com times mais jovens, com times mais velhos. Então, se os caras venceram dessas duas formas, eu acho que não existe uma resposta correta, né? Maurício, em relacionamento com a torcida, né? Claro que agora nós estamos em pandemia, não tem torcedor. Mas quando tinha torcedor, como que era teu relacionamento com a torcida? E se ela fazia muita pressão sobre as suas decisões? Sim, na verdade, o clube sempre teve bastante torcedor indo no estádio, assim, ali em Igrejinha. O torcedor é a alma do clube, né? Então é um respeito máximo ali, né? É muito triste ver os estádios vazios, é muito estranho, né? E o mais estranho ainda é a gente já tá se acostumando, né? Eu fico muito triste que o campeonato tenha sido interrompido e agora que quando volte que não vai ter torcida, né? Ouvi que talvez em setembro já colocariam, dependendo de como vai andar as vacinas aí e tudo mais, já teria liberado alguns espaços para os torcedores. Mas assim, eu tento respeitar o torcedor porque é o apaixonado, né? O cara que vive o clube, principalmente no interior, né? Principalmente ali no caso de Igrejinha. Normalmente a torcida do Igrejinha, tu conhece as pessoas, tu sabe quem são, né? E as pessoas te conhecem, tu fala no dia a dia na cidade, tu encontra. Então, respeito a todos. Muito mais fácil respeitar aqueles que te respeitam, né? Mas eu acho que faz parte também do treinador tu entender a posição do torcedor, né? O que eu digo para esse torcedor é que ele se associe no clube, né? E aí tem assim aquele mais direito de cobrar, né? Isso eu acredito que cobre mesmo, mas que ajude o clube do seu coração, né? Vamos colocar, né, Maurício, que faz 1 ano e meio praticamente, nós estamos com Covid, né, sem torcida no estádio. É que nem tu falou estranho, que parece que tu tá jogando um amistoso, né, porque não tem torcedor. Só que assim, o momento que passar a pandemia, também vai ter poucos torcedores no estádio, né, cara? Por medo, né? É verdade, é verdade. É verdade. Também, por outro lado, pode ser também que tenha mais gente porque está muito tempo em casa e esteja louco Também, para sair, né? também. Pode ser também, né? Tem Tava esses dois pensando lados, sobre né? isso. Tem esses Tava dois pensando lados, né? sobre isso. Sobre esquema tático, Maurício, qual esquema tático você gosta de usar mais nos jogos? Sim, pergunta interessante. Olha, é que nem eu te digo, a pergunta anterior que tu fez sobre os jogadores jovens, os jogadores mais cascudos, né? Uhum. O esquema tático também depende muito do grupo que tu tem, dos jogadores que tu tem, e aí tu vai descobrindo dentro dessas interações e treinamentos aquilo que funciona melhor, né? Porque o objetivo é tu ganhar o jogo, né? E se tu conseguir ganhar o jogo jogando bem, né? E aquele jogo ser atraente para quem tá jogando ali, para tua equipe, eles vão comprar aquela tua ideia ali. E é isso, acho que o segredo é esse, é os jogadores entenderem o que tu tá propondo e acreditarem naquilo, sabe? Acho que esse é o desafio, fazer com que eles acreditem naquela tua proposta, né? E também que aquela proposta seja viável para aqueles jogadores que tu tem em mãos, né? Para o teu grupo. Ano passado, a gente estava jogando com 4 jogadores na linha de defesa, 2 laterais e 2 zagueiros, né?
e no meio-campo eram 3 jogadores, aí a gente jogava com 3 atacantes, assim, eu buscava o gol a todo momento, mas isso também sem perder o equilíbrio, né? Defensivamente a gente estava muito sólido, não tomava gols e tal. Então foi uma maneira de jogar que funcionou muito bem, né? Então, mas foi um trabalho muito específico do ano passado, né? Agora a gente tem algumas ideias, né? Repetir alguns padrões de treinamento, não tem como inventar muito, né? Uhum. Mas existe um caminho, né? Um caminho, ideias que a gente acredita para que, independente de onde vamos, apesar de adaptarmos algumas delas, a gente vai repetir, né? Que é tentar ter a bola, tentar buscar o gol a todo momento, né? Dar velocidade ao jogo, né? Isso são coisas que a gente não abre mão. Maurício, dos 3, claro que ano passado começou o campeonato, foi curto, né, por causa da pandemia, mas desses jogos que tu disputou, que foi disputado poucos, qual o jogo que tu achou mais difícil? Jogo mais difícil? Olha, ano passado a gente jogou 3 jogos oficiais, né, na competição. A gente estreou em casa contra o Brasil de Farroupilha, onde nós vencemos por 2-0. Foi um jogo extremamente difícil, né, porque a gente estava com uma expectativa muito grande, casa cheia, estreia, né, minha estreia também no futebol profissional como treinador. E não foi um jogo fácil, apesar de nós termos vencido o jogo, fizemos 1-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Brasil teve chances de empatar, sabe? Mas acabamos fazendo o segundo gol e vencendo o jogo. Então não foi um jogo fácil, sabe? Um jogo muito equilibrado. E no segundo jogo, onde a gente foi para Passo Fundo e empatamos por 0-0, também foi um jogo extremamente difícil. Eu me lembro que o gramado estava muito alto, então um campo grande e pesado. Apesar da gente ter criado muitas oportunidades, também não conseguimos aproveitar e foi um jogo difícil, assim, sabe? Mas jogar em Vacaria contra o time do Fabiano Dykes aí foi muito complicado. Inclusive, nós perdemos o jogo por 1-0, apesar de termos criado boas condições. Eu não sei se tu lembra, se tu estava na partida. Eu, tava- E eu- foi, na foi. realidade na realidade, assisti pelo computador, né? Mas eu vi que era um jogo muito Sim. difícil. Foi um jogo muito bom, assim, sabe? Foi bom de jogar, foi bom de trabalhar, sabe? Mas foi muito difícil também. Eu não sei te dizer qual jogo foi mais difícil. Acho que talvez tenha sido esse, pois a gente perdeu, né? Mas a gente teve muita chance de ter buscado resultado. Assim. É no detalhe. O que me chamou bastante atenção e que era uma condição da direção era que a gente buscasse ter equilíbrio perante os nossos adversários, né? E adversários tradicionais, né? Equipes que tradicionais da primeira divisão, inclusive, tanto Brasil de Farroupilha, Passo Fundo, Glória, enfim, a gente conseguir jogar de igual para igual nos deixou muito satisfeito, né? E, enfim, daí ganhar, empatar ou perder, isso aí faz parte do jogo. O grande lance é ter uma continuidade e aí tentar fazer com que os detalhes pendam pro nosso lado, né? Mas aproveitando agora, eu vou te dizer, acho que o nosso jogo em casa foi mais fácil que os outros, porque eu, pelo menos pessoalmente, eu fico numa posição mais dentro do campo, assim, sabe? Em Passo Fundo lá e em Vacaria também, o banco do adversário ele é colocado quase na linha de fundo lá. Eu acho isso muito ruim, sabe? Acho que é uma desvantagem muito grande, assim. Eu não gosto disso. Eu acho que os clubes deveriam. Hoje existe o padrão FIFA aí, né? Que é colocar os bancos na mesma distância, enfim, no meio do campo. Mas eu acho que isso é algo que deveriam mudar, assim, porque atrapalha muito. É algo que não é uma vantagem criada dentro do jogo, é algo colocado antes. Acho que isso já passou, sabe? Acho que agora você tem que dar condição para o teu adversário jogar, até para o espetáculo aí ficar melhor, mais atraente aí, sabe? Lá em Igrejinha, nosso banco é no meio do campo, assim, não fica pro fundo, assim, sabe? A Sim. gente acredita nisso. Não, e pelo fato, né, que eu gosto bastante de futebol, acompanhei os 3 jogos do Igrejinha no passado, eu acompanhava o Glória e acompanhava os outros também. O Igrejinha, na realidade, começou bem o campeonato, né? Fora a derrota que faz parte do futebol contra o Glória, mas começou bem, com uma vitória e um empate.
É verdade. Naquele jogo do Glória ali, se era um jogo pela primeira colocação, né? Quem ganhasse acabou ganhando o Glória, mas a gente estava Uhum, disputando a primeira colocação do grupo, né? uhum, Claro que era só a terceira rodada, tinha muita coisa para acontecer, né? Não tinha garantias nenhuma. Mas a gente estava muito confiante, né? Dentro do grupo, assim, a gente conseguiu criar esse ambiente de confiança, assim, né? E isso também se deve aos amistosos que fizemos antes, fizemos bons amistosos antes inclusive ganhando jogos, assim, né? Jogamos contra equipes de primeira divisão. uhum, Lembro que jogamos contra o Aimoré, vencemos lá no uhum, Cristo Rei. Jogamos com o Grêmio e fizemos uma boa partida, estávamos vencendo até o final do jogo uhum. lá no CT do Grêmio e jogamos também contra o Guarani de Venâncio na casa deles, onde vencemos também, empatamos 2 partidas contra o Avenida. Então, assim, na preparação, essa confiança foi sendo construída através dos treinamentos dessas partidas, assim, sabe? Eu acho que é isso, é o processo, né? A confiança no processo, né? Não é de um dia para o outro, né? No dia da estreia, a gente já tinha vivido muita coisa junto que nos qualificava para pelo menos competir, né? De uma forma que Uhum, fosse aceitável, né? uhum. Quero mandar um abraço aí pro meu primo Júnior Benetton, que tem um programa na Rádio Cidade, revista semanal, todo sábado, das 10 ao meio-dia, que eu faço participação do esporte para Olha ele aí, lá. um abraço pro Júnior. Eu não tive o prazer de conhecê-lo aí, mas um dia vamos lá na rádio, né, Maicon? Vamos sim. Maurício, agora eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo treinador, que essa pergunta é boa. Eu também, se não souber responder, vou entender. Se tu não fosse treinador ou auxiliar técnico, como tu foi, o que que você seria hoje? Olha, cara, eu vou te dizer, eu acho que eu seria treinador, eu acho. Eu acho que eu seria treinador. Eu não sei. Eu acho que, tipo, por exemplo, futebol eu não iria parar de consumir, assim, sabe? Eu tenho oportunidade de treinar, mas é muito difícil. Eu vejo muitos amigos que também são treinadores e vão ficando pelo caminho, pessoas boas, assim, sabe? É uma questão de persistência, assim, sabe? Nessa Uhum, pandemia também, muito difícil, do nada o trabalho ser interrompido, assim. Eu fiquei muito chateado, assim, quando terminou. uhum, Porque era uma grande oportunidade, né, e eu não digo assim nem de projeção de carreira, mas de momento presente mesmo, né? A gente se preparou a vida inteira para ter essa chance e às vezes a gente tem que crer, né, que as coisas vão acontecer, não é só persistir, né? Tem que confiar. E aí ter um baque desses é muito duro, não é fácil, não é fácil. E eu não sei, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa longe do futebol. Eu sou treinador mesmo, né? uhum, Sou muito tranquilo também. Acho que a gente vai amadurecendo e vai entendendo que as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer, né? Mas uhum. na velocidade que elas são, na velocidade que as coisas acontecem, né? E tenho tranquilidade para tomar essas decisões. Mas olha, se eu não fosse treinador, eu não sei te dizer o que eu seria. Eu acho que eu seria treinador. Essa pergunta fizeram para mim. Essa pergunta eu peguei porque fizeram para mim, né? Como eu estou fazendo jornalismo, daí uma pessoa veio pedir para mim, tá, Michael, mas se tu não fizesse jornalismo, tu ia ser o quê? Eu ia dizer assim, ou eu ia ser um auxiliar técnico ou um técnico, porque o meu sonho é ir na área do esporte, né? Tipo, ser um auxiliar, depois virar um técnico, né? Por Né? isso, por isso que depois que eu terminar o jornalismo, eu vou fazer educação física. Legal. E existem vários caminhos para ser treinador, né? Tem muita gente que chegou de diversas maneiras, né? Eu não considero que cheguei, né? Eu tô, enfim, engatinhando aí, imagina. Eu para mim é uma honra tá podendo disputar a divisão de acesso, que é um campeonato que eu sempre acompanhei, de extrema dificuldade para competir, extremamente equilibrado. Então, para mim é uma rica experiência, sabe? Então, para mim, é uma satisfação mesmo estar podendo ter essa experiência. Depois, eu não sei o que vai acontecer, mas eu me preparo muito, sabe? Tento buscar o máximo de condições para que, quando tiver oportunidade, consiga aproveitar. Se vai acontecer ou não, é uma questão muito delicada, né? A gente não tem como prever, né? Mas dentro das nossas previsões, aí a gente tenta se preparar da melhor maneira. Ei, Maurício, antes de nós falarmos sobre categoria de base, que eu gosto de falar bastante nas minhas lives sobre categoria de base, eu acho assim, ó, eu acho que a Igrejinha tá fazendo certo, né, cara? Tu tá te dando sequência. Tu já foi auxiliar técnico por muito tempo, agora tu tá virando técnico por mais tempo, entendeu? Olha Acho que tem que só, né? continuar.
É verdade, e tá fazendo certo mesmo, porque não é só comigo, assim, é uma cultura colocada no clube. Eu fui auxiliar durante bastante tempo e já treinava as categorias de base. No Uhum. tempo que eu treinava com as categorias de base, o meu auxiliar era treinador das escolinhas. Hoje, o Lucas Ross, hoje ele está treinando a sub-17 e vai compor a minha categoria no profissional como auxiliar técnico. Assim Pois é. como o Julian, que é o preparador físico, trabalhava com as crianças, jogou no clube, trabalhava com as crianças, depois foi preparador físico em todas as categorias até que chegou ao profissional. O preparador de goleiro também, o Leonardo Casagrande, trabalhou nos clubes como esportivo, chegou no clube no profissional, inclusive trabalha na comissão do Sub-17. Então, Uhum. assim, a minha comissão no profissional é a comissão do Sub-17 hoje, né? A figura do meu auxiliar é o treinador, o preparador físico da Sub-17. O preparador de goleiro do profissional é o preparador físico da Sub-17, o preparador de goleiro da Sub-17. Além do Paulo Renato Vicari, que é um amigo e um colega de universidade que a gente conseguiu trazer para a igrejinha. Ele é o coordenador de preparação física hoje e ele guia todo esse processo assim também de construção. Então, além de a gente ter uma amizade, um companheirismo, a gente já trabalha junto há muito tempo e não começou agora, né? Não vai fazer o primeiro trabalho. Apesar de eu ter feito meu primeiro trabalho no profissional ano passado, eu tenho uma experiência de 13 anos treinando equipes, né? Desde crianças. Então, é um processo natural, a gente chega preparado, né? A gente chega muito seguro e acho que é isso, é uma continuidade. E assim, e vão sendo colocadas novas pessoas para trabalhar com as crianças nas formações lá do próprio clube, onde que os jogadores que estão jogando hoje no profissional são jogadores que participaram desde criança lá no clube. Então, acho que essa identificação é um diferencial do nosso clube, porque é uma das respostas aí que com talvez investimentos pouco menores aí, né, consegue equilibrar esses jogos aí. Eu acho que é essa identificação, né, essa paixão que acaba gerando, porque tu não tá ali para um crescimento pessoal apenas, né? Tu tá pensando na instituição. E eu acho isso muito importante. A gente trabalha dando o máximo de si, né, para que as coisas deem certo, como aquilo fosse a nossa única alternativa. E de fato é, né? De fato é. Então, é isso. Acho que um dos segredos do nosso trabalho, né? Espero que a gente tenha sucesso, mas a gente não consegue prever o futuro. Mas é isso, é a nossa cumplicidade ali na comissão técnica, um trabalho que é de longo prazo e além de serem pessoas qualificadas, são pessoas amigas mesmo, assim, sabe? Então é prazeroso estar ali no dia a dia. Isso é um diferencial. Não sei se todos os clubes têm isso. Eu já tive experiências em outros lugares que não era assim, sabe? Então acho que é um diferencial e a gente preza muito por isso, porque não é fácil o relacionamento diário, dia a dia. As pessoas têm pensamentos diferentes, ambições diferentes. Então tu ter essa construção, ela ser do jeito que ela é, a gente tem que dar muito valor a isso. E eu sou muito grato à minha comissão. Eu tenho certeza que sozinho a gente não iria conseguir nada ali, sabe? De verdade. Maurício, eu queria mandar um abraço pro Simval, o Uf, que tá aí também na live, um grande amigo que eu tenho aí. Acompanha todas as lives aí. Aquele abraço, meu amigo. Pelo fato, cara, de dar sequência, vamos colocar um exemplo. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ficou 4 anos e meio, quase 5, e olha quantos títulos ele conquistou, né? É O verdade. Rogério Ceni conquistou o Brasileirão, já conquistou o Campeonato Carioca. É Então tem verdade. que ter uma sequência, né? Principalmente para vocês, né? Treinadores. Eu vejo que são realidades diferentes, né? Tu Sim. vê, são pessoas que já eram vencedoras como jogadores, né? E já Uhum. estão dentro da mesma instituição. Acho que isso aí, eles, além de terem essa estabilidade, eles estavam. O Rogério Ceni não, né? Mas o Renato sim. Né? Então, tipo, talvez por isso também a longevidade, né? Porque era mais fácil de segurar, o torcedor tem um pouquinho mais de paciência e tudo mais, né? Talvez seja por isso também. E são pessoas que com estrela é inegável, né? Que as Uhum. coisas dão certo, enfim, e mais a qualidade, as suas qualidades e tudo mais, né? Acho que cada caso é muito específico, mas com certeza
eu vejo treinadores sendo demitidos muito rapidamente, né? Eu acho que quando sai um treinador desse, acho que o diretor que contratou deve ter que sair junto, porque né, como é que errou na contratação desse cara aí, né? Sai junto, bota outro então, né? Porque Já é não vamos, verdade. ô Maurício, já não vamos muito longe. O treinador do Cuiabá, 10 É, jogos, pois é. 7 vitórias, 3 Sem empates. Foi perder, demitido. né? Sem perder, né? E a gente vê muito isso, né? A gente vê muito, não é raro isso acontecer, né? É verdade, é verdade. É. Agora vamos falar, eu queria mandar um abraço aí pro Vanderlei, não sei, não vou saber falar sobre o nome dele, é meio difícil sobre o nome dele, mas está dizendo só pelo dia 1º do 7. Não. O Vanderlei é um grande cara, faz um trabalho sensacional ali na região, é Rádio Esporte Total. Esse é um dos caras diferenciados que acompanha, trabalha há muito tempo, sabe de fato das coisas que acontecem ali, e não só dentro do futebol, né? Acompanha em toda a região lá. Grande Sim. abraço pro Vanderlei. Também tô só Bom, pelo dia 1º aí. tá todo mundo só pelo dia 1º, né? Vamos falar um pouquinho, tu já passou pela categoria de base, né? Então tu vai saber mais que ninguém, né? O trabalho da categoria de base é fundamental para clubes, principalmente do interior? É fundamental, fundamental, porque cria essa identificação que a gente falou com o jogador, né? Também cria treinadores, né? Tu forma formadores, né? Uhum. Tu consegue criar um produto, né? O jogador no futebol hoje ele é um produto, né? Que muitas vezes vai trazer um retorno para o teu, num cenário ideal, né? Vai trazer um Uhum. retorno para a tua estrutura, né? E mais, além de ter um retorno financeiro, quando tu vendê-lo, tu vai ter um retorno esportivo, né? Lá no profissional. Então, é isso, tu faz um time mais acessível, né? Ao meu ver, e mais identificado, né? Até na própria torcida no interior, assim, que, por exemplo, em Igrejinha, quando tu tem jogadores da cidade, o estádio enche muito mais, porque vai a família dele lá Uhum. e os primos e os amigos, entendeu? Uhum. E é muito importante. Só que assim, ó, não é fácil tu fazer um trabalho a longo prazo. Se no profissional não é fácil, que é muito mais atraente porque tu tem o resultado da competição ali em jogo, imagina nas categorias de base, né, com crianças, né? E eu digo mais, tu não forma só os treinadores, tu forma os pais dos jogadores, tu forma a família. E acho que nem tu falou, principalmente no interior, tu vai criar, por mais que tu tenha jogadores que não vão chegar no futebol profissional, mas tu cria um ambiente positivo ali dentro do clube, essas crianças elas vão crescer dentro do clube e quando elas tiverem adultas, elas vão consumir o clube, elas vão formar suas famílias e seus filhos vão jogar dentro do clube. E assim tu cria um clube maior, um legado, né? Enfim, trazer futuros investimentos e tudo mais. E é isso, eu acho que é assim, o pensamento é a longo prazo, não é de um dia para a noite, assim, né? Por isso que eu acredito no que tu comentou da longevidade, né, do treinador, e não só do treinador, das pessoas que trabalham ali. Mas é muito complicado, né, na prática isso acontecer, porque é o que a gente falou de relacionamentos, assim, né? Às vezes o investimento é muito baixo, às vezes as pessoas saem, mudam os interesses, assim, não é fácil na prática, sabe? Uhum. Mas é isso, eu acho fundamental o trabalho de base. O trabalho de base, ele é extremamente importante para a vitalidade de um clube, né? Assim, da maneira que tu conseguir fazer. Enfim, na prática tu vai achando soluções. Mas quando tem pessoas qualificadas, né, e pessoas que ficam mais tempo nesse lugar, acho que os resultados eles são melhores. Pela minha pouca experiência, assim, sabe? Sim. E também, assim, as comissão técnica das categoria de base estão preocupadas em formar equipes ou formar jogadores? É, exatamente, é uma discussão. Eu acho que isso tem que ser um institucional, assim. O clube tem que definir Uhum. o que quer. Uhum. Ah, a gente quer que a gente quer aqui. Daí tu vai trazer os profissionais e assim como tu tá formando jogadores, tu vai formar os profissionais com esse objetivo, né? O que tu quer? Tu quer vencer o campeonato sub-12?
Tu quer ser campeão do sub-12 ou tu quer formar um menino para chegar no profissional e ser campeão da divisão de acesso, subir o time pro gauchão, né? É isso, tu tem que ter para te andar para uma direção, tu tem que saber onde tu quer chegar, né? E essa direção, esse objetivo, ele tem que ser institucional, ele vem de cima, ele vem dos diretores, né? E aí o funcionário, né, contratado, enfim, tem que conseguir se adaptar dentro dessas diretrizes, né? O lance é a longo prazo tu ter um processo coerente. Eu acho que é assim. E é muito fácil eu te dizer aqui as minhas ideias, mas na hora de para fazê-las, né? Às vezes sem condição de ter um material adequado, um campo adequado, uma logística adequada, ouvindo o pai do menino xingar, né? Porque tu tirou o filho dele, né? Não é fácil, não é? A gente sabe que não é fácil, né? É uma arte mesmo. E esse fato que tu falou, que o pai xinga porque tu tirou o filho, tu treinando um time profissional, tu vai tirar um jogador, já sai irritado, tu imagina uma criança, É né? verdade, é verdade. É verdade, tem de Porque tudo, né? ultimamente eu ando assistindo bastante jogos e a maioria dos jogadores que sai, que faz a substituição, ele já sai, joga a garrafinha Sai depois, bravo, né? É legal, entendeu? rende no Instagram depois. Essa é a questão. Imagina a criança. Tu vai tirar É, a criança ficar. mas o jogador ali no profissional, tudo bem. Daqui a pouco ele tá tendo essa reação ali, mas é muito pessoal mesmo. Sim, Acho que a gente também não precisa se ofender com tudo, assim, sabe? sim. O cara às vezes tá frustrado que não conseguiu render e tudo mais, mas realmente é um desgaste que poderia ter sido evitado, né? E é importante que as mensagens sejam muito claras entre o treinador e os jogadores para que esses atritos não interfiram na harmonia do grupo, né? Que na hora de competir tem algum bloqueio ali que possa diminuir as possibilidades de ser bem sucedido na partida, né? Isso são detalhes que a gente tem que atentar. Mas também a gente tem que entender que não controla tudo, sabe? Uhum. A gente não consegue controlar todos os fatores, então a gente tem que levar com tranquilidade também, com calma. Dependente do que acontecer, vai ter segmento, assim, as coisas às vezes não vão sair como tu quer. Tu vai perder um jogo, tu vai ter que ir de novo. Tu vai Uhum. ganhar, tu vai ter que ir de novo. Entendeu? Quarta-feira já tem um outro jogo ali, tu vai ter que ir de Uhum. novo. Então, a gente não pode se emocionar, nem positivamente, nem negativamente. A gente tem que manter constante o trabalho, firme, para que as coisas aconteçam lá no objetivo final, né? Não é fácil, é um trabalho muito desgastante emocionalmente. Por isso que a tua pergunta foi muito boa. Que nem tu colocou a questão do China, né? Um Uhum. treinador tradicional aí do estado. É desgastante. Às vezes tu não pode nem perder o equilíbrio com um árbitro, porque talvez tu vai ser Uhum. prejudicado no jogo, né? Uhum. Vai sair dali, não vai ter aquela oportunidade. Então é isso. Nessa curta carreira do Maurício, aconteceu alguma coisa que te marcou positivamente e negativamente nessa área do esporte, no futebol principalmente? Olha, aconteceram diversos fatores, assim, mas positivamente, acho que o que eu mais saliento é a oportunidade de trabalhar com meus amigos, sabe? É o que eu Uhum. falei para ti já, que a chance que eu tenho de, além de ter uma comissão técnica qualificada, trabalhar com pessoas que são do meu coração, sabe? Isso acho que é o de mais positivo e atual aí no meu trabalho. Então, isso me deixa muito satisfeito, né? Todos, não tem exceção, assim. Então, a gente vai disputar, vai competir, pode perder ou pode ganhar, mas o grande diferencial é que o dia a dia vai ser prazeroso, assim, sabe? Acho que isso que é o mais positivo. Assim, se eu pudesse inventar um cenário, esse seria o cenário ideal, assim, sabe? Uhum. E o negativo, teve alguma negativo que tu lembrou assim, pá, vai ficar na minha história, assim, não vou esquecer disso aqui há uns 10 anos, vamos colocar assim. Experiências negativas, eu tive algumas, assim, uh, derrotas, assim, que a gente não queria ter tido, né? Acho que são várias, assim, mas todas foram lições, assim, né? A gente consegue transformar em experiência, né? Agora, recentemente, por exemplo, tive a oportunidade de ir a São Paulo, trabalhar no interior do estado, lá no Capivariano,
e fui para treinar sub-20 e ser auxiliar do profissional para treinar o time para a Copa São Paulo. Acabou não tendo a competição, então foi uma experiência que não atingiu as expectativas, né? Então Quem é tá aí, né? assim, só que mesmo assim foi uma experiência muito rica. Eu tive a oportunidade de conhecer um mundo que eu só ouvia falar, né? No interior de São Paulo, no raio de 50 quilômetros, tinha 200 equipes com um investimento financeiro muito maior que o nosso interior do estado todo, times mais tradicionais. Então, assim, apesar de alguns objetivos não terem sido atingidos, criam-se outras possibilidades e experiências, assim, né? Então é bacana, cara. Até as experiências negativas, ela é futebol, né? Ela faz parte do futebol, né? Quem tá na live aqui é Paulo Renato Vicari. Boa noite. É uma honra e prazer trabalhar com o amigo e professor Maurício. Pois é, dele que eu te falava aí, um dos integrantes da nossa comissão técnica, nosso coordenador da preparação física, um cara sensacional, além de ser um amigo, ele é um profissional extremamente competente que eu tenho a honra de dividir meus dias aí, né? Então, se eu não estivesse trabalhando com ele, eu estaria conversando de futebol com ele. Então, poder unir isso me deixa muito feliz, né? É isso, essa é a diferença, é a oportunidade que a gente tem de estar fazendo o que a gente gosta com as pessoas que a gente gosta, né? Então, o que eu posso querer mais? Quem tá na live também é o grande professor Leocida Lastra. Tá aí, ó. Ó, Esse é que grande bom mesmo, papo. esse é grande mesmo. Grande abraço ao professor aí. Que- Tava Queria acompanhando o mandar, trabalho dele lá no Mato Grosso. queria mandar um abraço para ele. Fiz uma live com ele semana passada, daí a Eu internet assisti. atrapalhou. Aí depois fizemos de novo, até uma hora dá, mas Deus, tudo certo, graças a Deus. E agradecer o Leocida aí, que deu essa oportunidade para mim também de batermos um bom papo aí. O grande Leocida Lastra, que pode vir para a divisão de acesso. Torce que venha para o meu Glória, né? Eu ia te Bom, perguntar, né? O Glória ainda não anunciou o não, treinador, né? ainda não. Mas aqui, pelo que sai boatos, né? É o Leocida Lastra. Boatos, né? Mas sabe que o presidente e o vice estão em sigilo. Mas faz parte da vida, né, cara? Eu acho que não pode também anunciar assim, mas eu acho, cara, até depois nós vamos entrar nesse assunto, eu acho que tá para mim até atrasado, para mim, do meu ponto de Sim. vista como torcedor. Porque se É, for jogar a copinha começa antes, né? na verdade, cada clube é muito específico o seu processo, né? O que eu sei é que o Glória vai vir bem como vem sempre, né? Não tenho dúvida nenhuma, Uhum, independente do que fizer, porque eu não me lembro de ver o Glória mal, assim, sabe? uhum. É um clube que realmente sempre vem com um time muito competitivo, né? Eu, que nem disse, eu repito, torço que venha o Leocir, né? Porque é um baita profissional, um cara sensacional aí. Conversei com ele aí, batemos um bom papo aí, um cara humilde aí, gente finíssima, como o Maurício é, como o Thiago também é, como o Jeverton, que aproveitando, tem live, se quiser acompanhar, domingo E, às 18 horas aí, para debater o Campeonato Brasileiro em geral aí. é o que eu falei para ti, né? A oportunidade, olha a oportunidade que é de estar podendo competir contra essas pessoas do futebol Uhum. que super experientes e vencedoras, né? Então é isso. A gente tem que aproveitar esse momento, né? Que ele passa. Última pergunta, né, sobre categoria de base, né? Quantas subs tem o Igrejinha hoje em ativo? Bom, o Igrejinha, ele tem uma escola, né? Uma escola de futebol desde das primeiras categorias lá embaixo, onde abrange, acolhe todo mundo, né? Quando, a partir dos 10 anos de idade, na verdade, a partir dos 7 anos de idade, 5, 6 anos de idade, quando a criança já é mais desenvolvida, o clube recebe essas crianças, tá? E aí essas crianças têm a oportunidade de jogar bola, jogam a bola durante a semana, né? O clube tem um ginásio muito boa, um ginásio em muito boas condições, um ginásio reformado agora, fantástico, que eu vi em poucos lugares. Tem campos muito bons assim na cidade, né? Vários campos. E assim,
Então, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, até a sub-15 é indiscutível. Todo ano vai ter. E aí, quando chega nas categorias mais velhas, mais ou menos por identificação de safras, assim, sabe? Por exemplo, nesse momento a gente está sem a categoria sub-20, né? Por quê? Porque dentro da cidade esses jogadores eles já foram recolocados em outras situações, pela pandemia também, uma interrupção de trabalho, mas tem a categoria sub-17. Provavelmente, essa categoria sub-17, que está indo bem, está jogando a competição regional lá, ela não só não perdeu, como ganhou todas as partidas. Ela vai virar a categoria sub-20. Por quê? Porque tem uma safra de jogadores que já estão sendo trabalhados há bastante tempo, não só na cidade, mas como na região, ali, Gramado, Parobé, enfim, Taquara. Então, esse trabalho vai ter continuidade. E talvez, não sei, vai ser identificado se vai ter uma equipe sub-17, porque também há um custo, né? Há treinadores que têm que ser colocados à disposição, né? Uma estrutura toda envolvida, né? Então, não... Mas é assim, lá em Igrejinha especificamente, tem as categorias menores sempre, elas são ininterruptas, e aí nas mais velhas eles vão sendo identificados as situações, né? Os momentos, né? Chegou um tempo, agora antes da pandemia, que teve todas, tá? Tinha todas as categorias, desde a 17 até o júnior. E é isso, acho que é uma questão de momento também. É raro, né, cara, ver um clube com todas as categorias de base ativa, né? É difícil porque tu tem custos, né, cara? Tu tem custos e tu precisa de pessoas que estejam dispostas a trabalhar, né? Que também tem um custo. E tudo isso tem que ser gerido, né? Coordenado, né? Inclusive, em uma época, enquanto eu estava de auxiliar no profissional, uma das minhas funções iniciais era a coordenação das categorias de base. Talvez tenha sido o trabalho mais desafiador, assim, lá dentro, assim. E é bacana, mas é isso. Dentro dessa ideia, a gente tenta agregar pessoas da cidade que sejam treinadores ou tenham a ambição de ser, a vontade de ser, ou a gente desperte aquilo nelas. E assim como tu forma jogadores, tu forma os formadores também, tu forma os treinadores também. Isso é muito importante para que o clube sobreviva, né? Porque depois um dia a gente vai embora e aquele clube continua, né? Eu não sou da cidade, apesar de estar muito tempo lá, mas tem muita gente que talvez não tenha vontade de sair. E essas pessoas, elas têm que estar ali no clube, vivendo o dia a dia, de alguma forma, entregar alguma coisa para o clube, porque o clube está entregando a vida inteira delas, a infância inteira delas está entregando para elas. Quando elas crescem, elas estão entregando também. E é assim que um clube do interior tem que sobreviver. Maurício, o Leuci que te respondeu, disse, Maurício, todos nós somos grandes, nós somos batalhadores. Ah, isso é verdade. E que batalha, né, que a gente está travando. É isso, é que nem eu te falei, eu tenho muitos bons amigos treinadores que não estão mais em atividade, mas que talvez sejam mais até qualificados do que eu, porque simplesmente largaram a batalha, né? É isso, é uma grande batalha mesmo, né? Ser treinador aqui no Brasil e no interior do estado é muito difícil, né? A gente muitas vezes não tem oportunidade, se frustra muito, né? Mas é isso, não é, a gente não faz pelo dinheiro, né? A gente faz porque a gente ama o futebol e é treinador, que nem tu me perguntou o que tu faria se tu fosse outra coisa. Eu não sei te dizer. Acho que eu seria treinador mesmo. Essa pergunta que eu faço, cara, eu pego todo treinador e fica com saia curta. Aqui que eu vou ser, cara. Né? É verdade, Porque não uma tem, boa né, pergunta. cara? Não tem. Não tem, Pois né, é, cara? não sei, não me vejo mais assim, sendo outra coisa, né? Acho que eu ia procurar ser feliz de outra forma aí também. Assim, ó, essa também é uma colocação que eu coloco, né? Que eu me preocupo com os jogadores brasileiros, principalmente de hoje em dia, principalmente os grandes, jogadores que jogam em time grandes. Por que que os jogadores brasileiros hoje em dia não têm tanto amor à camisa que nem antigamente? Pois é, acho que um dos fatores é que o futebol virou um negócio muito bom para aqueles que são muito bons, né? Uhum. Quando tu ganha dinheiro no futebol, tu ganha muito dinheiro, né? Também o jogador sai mais cedo também dos clubes, então não há tempo de criar essa identificação. A gente vê casos de jogadores indo para a Europa sem passar pelo profissional, né?
Mas também vejo jogadores que têm essa identificação assim também, né? Que falam bastante, que citam que tem esse amor ao clube aí e tudo mais. Acho que é caso a caso também, né? Mas é verdade, cara. Acho que também pode ser pelas redes sociais aí, antigamente, tu só vivia aquilo que tu vivia mesmo, as tuas experiências. Hoje em dia, às vezes, tu deixa de sair para ficar vivendo algo, né, na internet aí, tem muito acesso à informação, né? Uhum. Eu acho que talvez seja isso, sabe? Mas eu acho que o amor ao futebol, ele ainda é enorme. Ele é grande, ele não mudou, ele só se transformou, assim, sabe? Acho Uhum. que não tem mais essa paixão do jogador pelo clube, realmente. Mas o amor ao jogo, ao futebol, ele ainda existe, ele é muito forte. Eu acho que esse aí não vai acabar, né? Porque assim como eu sou treinador, né? Tu trabalha com a comunicação, tu também ama o futebol, né? Assim como eu, né? E existem pessoas que às vezes têm outras profissões, mas que também consomem o futebol, né? Amam o futebol. Então acho que de alguma maneira o futebol, essa é a mágica. Ele a mim me atinge em uma determinada forma, mas em outras pessoas o mesmo futebol toca de uma determinada maneira diferente, assim, sabe? Quem também está na live é o Júlio Skleber. Grande Grande Júlio, Maurício. grande treinador também, um É o amigo aí. outro que eu Grande fiz, abraço. é o outro que eu fiz uma grande live aí, debatemos valendo, um cara aí sensacional também. É verdade. Só É agradecer, verdade. né? Quem aceita meu convite aí é uma honra para mim, né? Porque Pô, eu mas fico tem alguém feliz. que não aceita? Tem, pior que Tem? tem, tem. Não é que não aceite, né, cara? Eu acho que a agenda não bate, né, cara? Que exemplo, eu tentei fazer com o William Campos essa semana, para nós debater sobre a Recopa, né? Já tava a agenda cheia, não deu, entendeu? Sim, Então ele também tá. O professor do Santa Cruz? do Santa Cruz. Mas também tá no momento também de atividade aí, Sim. né? Tá jogando aí, né? É Porque eu penso verdade, assim, né? Porque eu penso assim, né, Maurício? Eu tenho que entender os dois lados, né, cara? Eu fiz o claro. convite, não deu, deixa pra próxima, entendeu? E todos os treinadores que até hoje eu fiz contigo, já 28 treinadores que eu fiz, graças a Deus. Todos um pouquinho, eu pego um pouquinho de experiência para minha vida, né? Um pouquinho. Vou continuar sendo humilde, né, cara, como eu sempre sou, né? Falando sobre futebol e ajudando vocês, porque eu fico faceiro que eu ajudo vocês, né? E vocês estão me ajudando, entendeu? Uma troca, né? É Eu uma fiquei muito troca. feliz quando tu me convidou aí, porque a gente já tem uma amizade, né? Não se conhece só aqui da rede social, então para mim tá sendo muito legal. Eu adoro falar de futebol, né? Ainda mais a gente ter a oportunidade de conversar e ainda com alguns amigos entrando e mandando mensagens, né? Isso é muito legal. O que tu tá fazendo é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu já assisti vários treinadores falando, pessoas que muitas vezes eu ainda não tinha conversado, mas que eu vejo falando, né, conteúdos muito interessantes que eu não iria saber nunca, que essas pessoas pensam dessa forma, né? Porque tu tá fazendo esse movimento aí. Ô Maurício, eu participei do programa do Roberto, né? Com só os fera, né? Um do Rio de Janeiro, outro do Rio Grande do Norte, tudo jornalista. Mas assim, ó, eu tipo era novato, né? Era o mais novo. E o mais inexperiente, porque assim, ó, o programa do Roberto tem uma pessoa que faz o banner, faz a filmagem, outro tem três, quatro que ajudam, e eu já não, entendeu? Eu já lanço no computador, já entro na rede social, se cair a internet aqui eu tenho que dar um jeito, entendeu? Então, tudo é experiência para mim, entendeu? Tudo vou levar para minha vida como ah, como um bem, entendeu? Não como um mal, entendeu? Até, Claro. até nas terça-feira, depois eu vou falar a grande novidade, né? Eu não vou esquecer disso. Tem a novidade. Pois é, eu tô Ah, curioso aí, acho que já chegou a hora, hein? assim, ó, toda terça-feira, a terça-feira passada até tinha dois parceiros meus que eu convidei, né, para nós fazer tipo um debate todo dia, toda terça-feira, 1 hora, para nós falar sobre futebol e tal, né? Só que assim, são dois guri novo, né? Não tem muita experiência, né? Já hoje já cancelaram a nossa live de terça-feira. Aí eu tava pensando comigo, que eu vou fazer, né, cara? Ou eu vou continuar falando sobre futebol, né, na terça-feira, ou de repente eu vou vir com alguém. Aí, aonde deu a oportunidade com o Thiago, né, mandou uma mensagem para mim e disse: "Maico, vamos fazer uma parceria? Eu e tu. Fizemos uma parceria,
toda terça-feira nós vamos convidar um convidado para nós debater junto. E aí, que formou essa parceria. O Thiagão? A É parceria mesmo? toda Ó, então terça e toda quinta, 1 hora, parceria com o Thiago aí. tu tá bem. O Thiago sabe muito de futebol aí. Um grande cara aí. Olha, a Tá no, novidade tá era no, essa. não, um ótimo movimento aí. Tá no Bagé lá, respirando a divisão de acesso. Tô acompanhando aí junto com o Clayton, né? Tão montando time bom, anunciando vários jogadores aí. Tá no outro lado da chave, mas né, a gente está bem atento aí também às movimentações. O time tradicional aí que sempre incomoda todo mundo aí, né? Faz times extremamente competitivos, de torcida, de massa, né? Acho que o maior jogo que nós enfrentamos lá no Igrejinha, acho que foi lá no Bagé lá. A gente normalmente os times que sobem da terceira divisão para a segunda, né, para a divisão de acesso, batem e voltam, né? Sempre, todo ano. Sobe e cai. Todo ano quem sobe cai, pode notar. E aí, quando subiu o Igrejinha e o Bagé, foi quando não voltou. O Igrejinha ficou e o Bagé ficou também. E isso foi uma marca muito grande. E nesses confrontos de acesso, nós nos enfrentamos várias vezes, o Bagé. Tanto em anos anteriores quanto no ano que subimos juntos aí. Então, uma torcida apaixonada, fantástico jogar no Pedra Moura. E lá no estádio do Guarani também. Um estádio muito difícil de jogar lá na cidade de Bagé. Mas falando do Igrejinha, né, outro detalhe importante que eu esqueci de comentar, nessa questão de construção a longo prazo, dos diferenciais de nós também é nesse segmento, no processo de continuidade, que um jogador que estava no grupo do acesso ano passado, que é o nosso, estava no grupo como atacante, jogador do clube, esse ano estava se aposentando e passou a trabalhar na diretoria, né, como o nosso gerente de futebol, né, tá nos sendo super útil, suprindo uma necessidade que o clube precisava, assim, trabalhando muito bem, se relaciona muito bem. É isso, é um clube que tenta se cercar de pessoas competentes, né, e para frente, que tem um objetivo em comum e trabalham diariamente para que as coisas aconteçam de uma forma positiva, né, então, são vários detalhes que caminham para a mesma direção e daqui a pouco nos dão a possibilidade de competir, né? Então, a novidade, é toda terça-feira e toda quinta-feira, às 13 horas, eu e o Thiago Lopes debatendo o campeonato aí, sempre chamando um convidado para conversar com nós. E é toda semana mesmo? Toda semana, toda terça e toda quinta. Olha só, vou acompanhar então, hein? No Instagram, me mandem um abraço, hein? Com certeza, no Instagram, né? É no Instagram. E durante a competição vai acontecer também? Vai, nós vamos debater. Vamos debater até a competição daí. É isso aí, vocês estão se comprometendo com bastante trabalho, hein? O Lucas Ross, grande Maurício, sabe muito. Esse é um grande profissional da cidade de Igrejinha, um grande professor, treinador da Sub-17 e auxiliar técnico do profissional, como já citei ele aí antes. Acho que ele não estava na live aí, mas agora deixa ele. Agora depois acha no começo, né? Vai procurar. Esse é um baita cara. Um grande abraço pro Lucas aí. Outra novidade, né? Como o Maurício acho que já sabe, né? Que eu e o Jefferson também temos uma parceria, né? Todo domingo, às 18 horas, debatemos aí o campeonato, né? Fizemos já 1 ano e 2 meses, né? Todo domingo no Facebook. Mas tu tá impossível. Cara, porque assim, aconteceu também a mesma coisa, né, cara? Fiz a conversa como eu faço contigo, né? Em off eu falei para ele, cara, nós podíamos fazer uma parceria todo domingo aí, porque eu precisava de alguém para fazer uma parceria para debater, né? Tinha Campeonato Brasileiro, depois veio o Campeonato Gaúcho, assim vai indo. E nós fizemos num ano, quando nós completamos 1 ano, nós deu 1,6 mil visualização. Deu 1.000 pessoas ao vivo assistindo nós. É gente, hein? Já é um estádio cheio já, hein? Queria aproveitar e mandar um abraço para ele, né? Ele deve estar na live aí. Mandar um abraço pro Jefferson aí. Grande Maurício, treinador também. Para nós encerrar as perguntas aqui, depois de debater sobre a Igrejinha, ou também debater sobre a Terceirona, que também está chegando à fase final também, depois da divisão de acesso, qual treinador você acha o melhor do Brasil e do exterior?
da Europa, né? Cara, assim, ó, é difícil dizer quem que é o melhor, assim, sabe? Porque às vezes a gente julga um trabalho olhando de fora, né? A gente não tá no dia a dia vendo o contexto, assim, e também pessoalmente muito menos. A gente não sabe quem que são essas pessoas. Talvez elas não sejam pessoas que a gente admire, se for conhecê-los, mas o que a gente vê é o produto final ali, o jogo, né? Uhum. Às vezes entrevistas e tal. Eu admiro muitos treinadores, né? Eu acompanhando agora, vendo o crescimento desses treinadores. Por exemplo, vou te dar um exemplo que me dá muita força de continuar é o treinador que está no Grêmio agora, o Thiago Nunes, né? Ele é um Uhum. treinador aqui do nosso estado, aqui do Uhum. interior do estado, de Santa Maria, que há 5, 6 anos atrás ele jogou contra o Igrejinha, que o Igrejinha não estava nem no profissional ainda, era sub-20. Era 2015, 7 anos atrás. Jogando a Uhum. sub-20, ele estava de treinador do sub-20 do Juventude. E agora, em pouquíssimo tempo, está no Grêmio, um profissional. Então, e esses caras, né, que é um cara que também não foi jogador profissional, né, particularmente tem essa Uhum. identificação com ele, ele me mostra que, pô, dá, entendeu? Eu me identifico com ele em diversos aspectos, assim, né, e também faz um bom trabalho, faz um ótimo trabalho, né? A gente vê nas as equipes que ele treina que elas têm intenções muito claras, né, o trabalho do treinador ele tem que tomar decisões, né? E muitas decisões, e aí a gente vê a qualidade e a capacidade desses treinadores na qualidade dessas decisões que eles tomam, né? E eles erram muito pouco, e é isso que me impressiona, sabe? Então esse foi o primeiro que veio na minha cabeça, assim, mas eu admiro muitos treinadores que estão aqui na competição, assim, sabe? Por exemplo, eu tive a oportunidade, teve o Fabiano aqui mandando um abraço. Eu já vi grandes times do Fabiano, vendo a maneira que o time joga. Então, para mim, são referências. O professor Christian de Souza, que aqui estava no Veranópolis ano passado. Uhum. O próprio Maninho, que estava no Glória aí ano passado. Uhum. Um cara super vencedor, né? Com que tu vê, cada trabalho, tu tira alguns aspectos que são Uhum. positivos e eu trago, incorporo pro meu, assim, Uhum. sabe? E eu tento ver em todos os níveis. Eu consumo futebol em todos os níveis. Nesse nível que eu tô atuando agora, que é aqui no interior do estado, mas também a nível internacional, que nem tu falou, né? Uhum. Que nem agora esse fenômeno que está no Bayern aí agora. O cara estava no futebol profissional com 28 anos treinando o Hoffenheim, o Julian Nagelsmann, né? Que depois estava no Red Bull Leipzig. Para mim também é uma referência, né? E esses estourados que falam muito bem, né? Pepe Guardiola, né? Essas são é que eu te falo, eu não os conheço pessoalmente, mas a amostra, as ideias de jogo que são colocadas através da apresentação, que é o jogo, elas me cativam, elas me encantam, entendeu? Então eu tenho muitas referências, assim, sabe? Mas é isso, a gente tenta observar algumas coisas e que às vezes são experiências que talvez a gente nunca vá ter, né? Mas que observando, ouvindo, escutando e olhando, a gente tenta incorporar como se fossem nossas. E aí a gente consiga executar na nossa prática diária aí do dia a dia, né? Que é uma construção. Maurício, antes de nós entrar na segundona da segunda divisão do futebol gaúcho, né? Que é a terceirona, né? Que eu acho que é a terceirona. Mas todo mundo diz que é segundona, né? Mas assim, ó, aconteceu um fato, né, nessa semana que eu, como torcedor, fiquei triste. Dois fatos, na realidade. Um jornalista fez a pergunta pro Moser, né? ah, meio que falando, tu vai ter que pedir demissão, que tu é um treinador que não presta para Chapecoense. Outro fato foi no Cuiabá. O vice-presidente do Cuiabá ligou para um jogador e disse que era um jogadorzinho de merda, desculpa a palavra, mas de merda, que não Eu joga vi. nada. O que tu achou desses dois fatos? Olha, em relação à entrevista ali, né, no nível alto do nosso futebol, né, de primeira divisão ali, né, acho que lamentável o posicionamento do radialista ali, né? Acho que deveria ter sido filtrado ali através, talvez, da assessoria de imprensa do próprio clube,
Uhum. Achei interessante a postura do treinador, que ainda teve a clareza de não responder, de não xingar o cara de volta e ainda responder a Uhum. Uma pergunta, assim, pergunta. né? E acabou saindo depois, né? Acabaram trocando, sendo demitido ou se demitindo, Uhum. enfim. Uhum. E então achei lamentável, fico triste, constrangido, fiquei meio constrangido de ver, né? E pô, e a outra questão que tu me coloca na primeira divisão também ali do Cuiabá, né? Tu vê que é um trabalho que, apesar de ter muita condição financeira, tá já começa comprometido por muitas Uhum. coisas que são veladas que a gente não tem como saber, né? Uhum. Boatos e tal, a gente não tem como saber o que é verdade ou não, Uhum. mas também as coisas que são fatos, né? Que nem aquela conversa que apareceu. O que eu vejo, assim, né? E assim como tenho experiências e pessoas que me motivam a continuar, esses fatos são fatores frustrantes, né? Que fazem eu rever e pensar se tudo isso vale a pena, né? Acho lamentável, né? Uma falta de respeito com o profissional, né? É aquilo, a gente está analisando um fato excluído, separado, né? Olhando, botando na Uhum. prateleira e olhando aquilo por um ponto de vista específico. A gente é difícil julgar, né? Mas com certeza alguma coisa não está andando bem ali, né? Pelo fato ali do jornalista, né? Como eu vou ser jornalista esportivo, eu já pego um fato disso não fazer isso, entendeu? Já pego um É, com ponto, já certeza. puxo para mim não fazer, entendeu? Porque eu acho que a pessoa tem que ser neutra, tu tem que fazer a pergunta sobre jogo, não, tu tem que pedir demissão. Isso quem tem que ver é o presidente e o vice, não o jornalista. Pois é, uma falta de respeito, né? E já pelo fato do Cuiabá ali, lamentável, né, cara? Eu, se fosse jogador do Cuiabá, tinha pedido as contas. É verdade, é verdade. O cara sofreu uma ameaça muito forte, né? O que será que ele fez ali, né? Pois é. Bom, vamos lá, né? Vamos para a segundona gaúcha, né? Que teve os jogos encerrados no dia 3 ontem, com a classificação do Gaúcho, do São Borja e do Elite na chave A. Do 12 horas, surpreendente 12 horas, que era o último colocado, acabou em primeiro. E do Rio Grande, tirando o Rio Pardense, que era primeiro. E ainda a chave 3, Santa Cruz, Sapucaense e Novo Horizonte, entre aspas, né? Porque vai ser jogado porque não compareceu. O que você viu, né, no Novo Horizonte que não compareceu ao jogo, né? E perdeu para o WO? Tu acha que pode classificar ou já está fora da competição? Pois é, na regra, eu vi o acontecido. Na regra diz muito claro que se tu perde por WO, tu tá fora, né? Tu tá excluído da competição. Mas também, pelo que eu entendi, foi uma questão legal ali do ônibus, né? Que foi Sim, apreendido e tudo mais. Eles sim, não tinham como chegar, né? sim. Então é um caso muito específico aí que a federação tem que lidar. Eu acho que o jogo tem que ser resolvido dentro de campo, né, cara? Então, uma pena, né? Que joguem, né? Que joguem e o melhor seja qualificado para as finais aí, né? Eu tenho acompanhado direto os jogos da segunda divisão, né? E tem muito time bom ali, tem muito jogador bom também, né? Vejo Santa Cruz muito forte aí também. São Borja agora muito forte também. Vão Uhum, se cruzar, provavelmente. uhum, Parece que o Gaúcho, que é um time que está sempre ali brigando para subir, de novo vai chegar em condições, né? Conheço muitos jogadores que estão jogando essa competição. A gente está observando também, né? A gente está sempre atento uhum. ao mercado aí, questões aqui no nosso próprio estado, né? Então a gente está de olho, né? Muito bom que os jogos são transmitidos, facilita muito, né, para gente observar. Maurício, essa pergunta que eu vou fazer para ti, eu vou te pegar de saia curta de novo. Quem você acha que sobe da terceira para a segunda divisão? E olha os confrontos: Elite e Gaúcho, Rio Grande e 12 horas, São Borja e Sapucaense, Santa Cruz, com vai ser Novo Horizonte ou vai ser Nova Prata. Pois é, eu não sou a mãe de Ná, né, cara, para prever o futuro aí, mas acho que a tendência, né, pelo nível de investimento e também o próprio Santa Cruz aí vai disputar a Recopa aí, né? Então, acho que eles entram com um certo favoritismo aí, né? Mas, cara, futebol é muito imprevisível. Daqui a pouco chove. Olha que nem aquele jogo que teve no Sapucaense contra o Nova Prata ali. Começa a chover e o campo fica inviável de jogar, e aí a bola entra. Cara,
Não tem como saber, sabe? Mas eu vejo que tem times com investimentos maiores, né? Isso já é, acho que é um indicativo, né? Mas a própria divisão de acesso é assim. Não necessariamente o time que mais gastou vai subir, né? E sobre a Recopa, claro que o Grêmio vai com time de transição, não vai com time titular, vai com time de transição. Você acha que o Santa Cruz tem chance de ganhar a Recopa? Olha, enquanto começa empatado, né? Eles pelo menos, no mínimo, vão ter uma grande oportunidade, né? Que eles mesmo criaram, né? Um momento de E, evidência ali, um trabalho de continuidade, né? Eu acho que tem chance, sim, e né? se ganhar, O vai time, crescer o na time, terceirona, né? E se ganhar, vai crescer na terceirona daí, né? dá uma confiança enorme, né? Dá uma confiança enorme. Que também na maneira que é conduzido pode ser positivo ou negativo, né? Tem que ser conduzido com eficiência para que as coisas saiam da melhor maneira e tudo mais. É que isso se transforme em força e não em acomodação, né? Isso são detalhes que tenho certeza que o professor deve estar bem atento, né? Mas, cara, futebol se pensa jogo a jogo, né? Não cria essa possibilidade, se a gente Uhum. ganhar. Não, cara, a gente tem que ganhar o próximo jogo, jogar bem, ver quem é que está à disposição, armar um plano de jogo, ver quem que vai jogar contra, tentar observar onde eu posso tirar vantagem. É assim, é assim. Se tu pensa de outra maneira, tu vai gastar energia, assim, sabe? Pelo menos eu acredito nisso. Maurício, vamos falar um pouquinho da divisão de acesso 2021, né? Que vai ter as mesmas rodadas, primeira rodada do ano passado, né? Que tem o grupo A, Tupi, União Frederiquense, Veranópolis, Brasil de Farroupilha, Igrejinha, Passo Fundo, Glória e Cruzeiro. Só que o Tupi pode desistir, né? O Tupi tem essa incógnita que pode desistir. O grupo B tem Lajadense, Avenida, Guarani de Venâncio Aires, Inter de Santa Maria, São Gabriel, Bagé, Guarani de Bagé e São Paulo. Pois é, eu A ouvi essa primeira notícia. rodada, a primeira rodada fica, se o Tupi jogar, né? A primeira rodada fica Igrejinha e Brasil de Farroupilha, Glória e Tupi, Veranópolis e União Frederiquense, Cruzeiro e Passo Fundo. Eu vi essa notícia do Tupi, né? A gente lamenta, mas eu acredito que é uma, é uma preocupação da direção do clube que também vem fazendo um trabalho a longo prazo aí que eles vão acabar jogando, né? Acho que sempre conseguem fazer um movimento na própria cidade, né, que viabiliza essa disputa da competição, né? Competição que está voltando às tabelas, então os 3 jogos que a gente comentou, eles vão ser retomados, né? Vão ter os mesmos enfrentamentos nos mesmos locais, né? Extremamente difícil, cada rodada é um desafio enorme. É uma competição muito, muito forte, muito equilibrada, sempre, todo ano. É difícil ver um time despontar e é difícil ver um time despontar para baixo, assim, sabe? A briga, eu me lembro que ano retrasado, a briga para faltando 2 rodadas, a diferença do time, o último time que classificava para o time que caía eram de 4 pontos, Uhum. entendeu? 2 jogos, cara. O time que É. brigando para classificar para o time que ia ser rebaixado. Então é muito difícil, cara. Uma competição muito difícil. Maurício, você acha que o grupo A, que é o grupo que está a Igrejinha, é mais difícil que o grupo B ou vice-versa? Não, eu não acho que seja mais difícil, mas são características diferentes, né? Por se tratar de lugares diferentes, né? Às vezes tu encontra condições de campo Uhum. diferentes, né? É... Eu acho que é um campeonato diferente, mas eu não acho difícil. Eu acho que da mesma forma são grupos equilibrados, né? No último acesso que teve, subiu o Esportivo e Ipiranga, né? Que eram 2 times do grupo A, do grupo não, do lado do Igrejinha ali. Mas outros anos também foi ao contrário, né? Então, teoricamente, esses 2 times que subiram já não estão mais, então é muito relativo. Eu acho que é muito específico. Acho que não tem grupo mais fácil, não.
E 2 anos atrás, quem acabou o Ipiranga subindo aqui no Alto da Glória, né? Nos É pênaltis. verdade. E foi e classificou atrás do próprio Igrejinha ainda no grupo, na fase classificatória. Ele foi no mal, Né? né? Eu acho que eles classificaram em quarto lugar, né? É muito difícil, cara. E um time muito tradicional, Ipiranga, né? Sempre muito forte, né? A divisão de acesso também muito decidida em bola parada também. Eu vejo muitos gols saindo de jogada de bola parada, assim. Jogadores muito altos e fortes, né? Uma característica muito específica da competição. Outra preocupação minha, né, Maurício, na divisão de acesso, principalmente no grupo A, né, que o Tupi não anunciou treinador, né, o Veranópolis não anunciou treinador, o Brasil não anunciou treinador e o Glória não anunciou treinador. São 4 clubes. Pois é, eu tinha visto que no Brasil acho que ia ser o Alê de novo, não? Até Mas o tinha Alê essa informação. agora pode ser que seja o Alê, mas o Alê pegou o time feminino, né? O time feminino, né? Pois é. É, verdade, é uma característica diferente. Eu acho que também muitas coisas foram mudadas aí pelo aspecto da pandemia, né? Algumas realidades foram tratadas de forma diferente, porque, com certeza, o nível de investimento de patrocinadores ele é afetado, né? Não é, não. Tenho certeza que os clubes estão sentindo esse novo formato aí. Já no grupo B só tem o Guarani de Venâncio Aires, né? Porque o Lajadense anunciou o Gelson Conte, né? Anunciou o Gelson hoje, né? Daí só tem o Também Guarani de Venâncio Aires. interrompeu um trabalho de muitos anos aí do Serginho também, que vinha lá da base, né? Uhum. Verdade. E o Gelson também já jogou no Lajadense, né? Foi atleta Uhum. do Lajadense, que estava na Avenida no passado, né? Um treinador muito tradicional também. É verdade, cara. É o que eu te falo. São nomes muito consagrados aí do futebol do estado. E não tem time que tu olha e vai dizer assim, esse time aí vai cair. Ou que tu olha e vai dizer, esse vai subir certo. Né? É difícil, cara. Difícil. Maurício, queria te agradecer, né, por esse grande bate-papo aí, né? Desejar sucesso na tua carreira. Tu sabe que nós fizemos amizade faz pouco tempo, mas de lá para cá eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Torço pro teu sucesso. Torço que suba o Igrejinha junto com o meu Glória, é claro. E que nós possamos aí na terceira rodada, né, se Deus quiser, eu fazer as perguntas para você dentro do campo, ser o repórter dentro do campo. Vamos tirar uma foto, né? Vamos marcar esse momento aí, vai acontecer. Eu te agradeço demais o convite, a oportunidade de poder falar um pouco de futebol contigo, né? E te dizer que a tua torcida ela é muito bem-vinda. Ela com certeza ela faz a diferença aí e me deixa mais motivado aí para fazer nosso trabalho, né? Meu e da nossa comissão e de toda a comunidade aí de Igrejinha. A gente vai com muita garra, muita força, né? Para conseguir atingir os nossos objetivos, onde todos ali na cidade estão mobilizados. A gente sabe que o desafio é enorme, encontramos adversários gigantescos aí, mas que a gente tem muita vontade de vencer e se prepara muito para que isso aconteça. Então, obrigado pela tua torcida, obrigado pela tua amizade e eu estou sempre à disposição. Sempre que tu quiser, me chama aqui que eu sou parceiro. Vai sabendo, numa terça, numa quinta, tu não entra na live aí do Instagram aí, Com do nosso certeza, amigo com Thiago certeza. Lopes. Com Tá, meu certeza. amigo? Muito sucesso para tua sequência aí também. Esses movimentos que tu faz, eles são muito importantes aí. Meu amigo, sucesso mais uma vez para ti aí. Fique com Deus. Obrigado aí, agradeço a família por ter também deixado aí disponível para você bater um Valeu. papo aí, tá? E se falamos na Obrigado. sequência. Valeu, Valeu. aquele Com abraço. Deus. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Aí falamos com o Maurício. Aí falamos com o Maurício. Batemos um belo papo aí. Queria fazer 2 convites a vocês. Domingo, live com Jefferson Duarte às 16 horas, às 18 horas, desculpa, 18 horas. E toda terça, toda quinta com o Thiago Lopes, a live no Instagram. Vamos debater muito sobre futebol, muitos convidados aí no nosso programa. Meus amigos, fique com Deus, até domingo. Valeu, fui, até mais, se cuidem.